Muito bem, boa tarde a todos. Estamos finalizando nosso curso de paradigmas de programação com um tópico extra. Esse tópico foi selecionado aí mediante votação, então a maioria de vocês optou por o paradigma vetorial. Não é uma tradução muito boa, né? Porque, como eu sempre falo, em inglês a gente tem um problema. Na verdade, em português, né? Quando a gente traduz no inglês, que o inglês usa dois termos que em muitas situações são equivalentes, mas nem em todas, né? A gente vai ver que nessa situação que a gente está aqui é um caso onde é que é essa diferença que em português a gente traduz como vetor tanto a palavra vector quanto array, né? E aqui, quando a gente fala em programação vetorial, a gente está falando de array programming. A gente vai ver qual é o contexto exato onde é que um array não é um vetor, né? Na verdade, todos os vetores são arrays, mas não o contrário, né? Então aqui acaba usando essa nomenclatura para esse paradigma final do nosso curso. É um paradigma muito interessante. A gente vai começar justamente introduzindo as principais características da programação vetorial e logo em seguida a gente vai concretizar, como a gente fez em todos os demais, né? A gente concretiza o paradigma usando uma linguagem particular e nada como a melhor representante, né? Uma das linguagens mais antigas que temos aí, ciência, né? Foi uma linguagem dos anos 60 que ilustra muito bem esse paradigma vetorial aí com uma série de características muito interessantes que é a APL, né? Então nessa primeira parte a gente faz essa introdução e como a gente tem só 2 encontros, se eu tinha planejado 3, né, a gente vai tentar fazer um e-mail, né, nesses 2 dias para que a gente consiga cobrir todo esse conteúdo aí que eu preparei para vocês, que é bem introdutório em relação à PL. A gente não vai esgotar aí nem de longe os recursos da linguagem, mas vai dar para uma noção muito boa de como esse paradigma é concretizado nessa linguagem. Então comecemos aqui na primeira parte, como eu falei, nessa parte introdutória, falar do paradigma em si, em seguida do desenvolvimento histórico da APL, e a terceira parte a gente comenta brevemente como é que a gente prepara um ambiente de desenvolvimento para que vocês possam trabalhar os exemplos que eu vou dar para vocês, e por fim, a gente já começa essa questão da linguagem em si com os conceitos elementares da APL. Muito bem, o que é a programação vetorial, o paradigma em si, né? É um paradigma de programação como os que a gente já viu no curso aí, programação funcional, orientação a objetos, programação imperativa, estruturada e muitos outros, né? A ideia aqui é que eu consiga fazer operações que hajam em um conjunto de valores de uma só vez. Então, a coisa aqui é lidar com a questão da organização dos dados em arrays, né? Em vetores. Por isso, programação vetorial, né? Seria... Não, eu não achei essa tradução, imaginei que pudesse ser possível, mas não tem uma programação orientada a vetores, mas a ideia fundamental é essa, como na programação orientada a objetos, o objeto é o ente fundamental do paradigma, aqui o ente de destaque, né, é o vetor, é o array. A coleção de objetos, de objetos não, perdão, coleção de elementos, né, que vão estar agrupados aí numa estrutura de array, e a gente vai operar na medida do possível em todos eles de uma só vez, né. Então ele é usado predominantemente, esse paradigma de programação vetorial, em computação científica, né, computação numérica, e nas engenharias em geral. Eu vou dar uns exemplos mais adiante para vocês de linguagens que usam esse paradigma e vocês vão reconhecer algumas delas no curso de engenharia de vocês, né. A ideia é que as linguagens que tenham suporte para esse paradigma, e esse paradigma, como todos os demais, tem linguagem que é multiparadigma e fornece alguns dos recursos da programação vetorial, e tem outras, como é o caso da PLA, que é especializada nesse paradigma. Então as linguagens que têm esse suporte aí são linguagens vetoriais ou multidimensionais, né? E a ideia é que eu consiga, através do meio desse paradigma, expressar concisamente as ideias sobre a manipulação de dados, né? A partir que eu enxergo todo um conjunto de dados como uma unidade organizacional, né? Então a manipulação desses dados fica simplificada, principalmente na questão notacional. Então, o que é interessante, né? Por agrupar toda essa questão da estrutura dos dados todos em um ente único, né? Vocês vão achar uma questão de uma síntese, né, de código muito grande na programação vetorial. Então, não é incomum você pegar linhas de código em que em outras linguagens dariam na casa de dezenas de linhas de código, você consegue reduzir para uma linha, 2 linhas de programação vetorial, né? Então, aquele aspecto que eu já comentei aqui algumas vezes, né, que à medida que a gente vai trocando de linguagem de paradigma, vai havendo uma redução sistemática no número de linhas que compõem o código. Então, se você pegar uma escala de Java para C, C++, não é muito diferente, mas ainda assim, o Java talvez seja a mais verbosa das linguagens famosas, né, que tem que escrever muita coisa para poder fazer alguma coisa. Aí do C++ para o Python a diferença é gritante, quem já fez essa transição sabe disso, né, você escreve códigos em Python com muito menos linhas que o C++. O Haskell ainda consegue, em muitas circunstâncias, diminuir o número de linhas de um código Python equivalente, né? Às vezes diminui pela metade, às vezes um pouco menos. E a APL, que vai estar aí no paradigma vetorial, consegue reduzir isso para caracteres, né? Nem linhas. A coisa é tão agressiva a compressão que você está falando em caracteres. Eu vou dar alguns exemplos já nessa primeira parte. Os exemplos que eu tinha dito que ia falar para vocês das linguagens que ou são totalmente programação vetorial ou que suportam de alguma forma programação vetorial. Os principais expoentes são aí, a própria APL, a linguagem J, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco também, o MATLAB, está aqui um bom exemplo que vocês devem conhecer, o Matemática, o Octave e o R. Então,
principalmente o MATLAB e o R são muito usados em cursos de engenharia, né? Então, dentro desse paradigma. A ideia da programação vetorial, como eu já falei, fundamentalmente é pegar coleções de objetos organizados em arrays e operar na medida do possível de uma só vez em todos eles, né? Então, a partir do momento que você tem essa abordagem na organização do seu código, a ideia é que eu consiga pensar na coisa no jeito mais macro e dispensar em quase todas as circunstâncias a necessidade de uso de laços explícitos, né? Então é engraçado que a gente viu que essa questão do laço, que é tão forte na nossa formação, né, que a gente estuda C, paradigma estruturado logo no comecinho, quando a gente vai para a programação funcional, a gente substitui laços por recursão, né? E aqui, quando a gente vem para a programação escalar, de fato, há a repetição, porque é necessário que haja repetição para construir programas, mas a expressão de repetição por meio de laço a gente praticamente não usa na linguagem, né? Isso é feito de forma muito interessante, né? E quando não usa essa questão, até tem suporte na linguagem para isso, mas quase nunca você vai ter necessidade de usá-lo explicitamente, né? A ideia aqui, e esse é o que é importante estudar uma programação vetorial, é que você começa a pensar em blocos, né? Então a gente começa a pensar em dados, em blocos de dados de uma só vez, né? Em uma operação deles com uma vez, e fazendo as transformações sucessivas aí desses dados, e também explorar propriedades que os dados venham a ter, relações que dados guardam entre si ou não. Então é um tipo de programação um pouco diferente, mas quando você consegue pensar dessa forma, você vai melhorar inclusive a organização do seu código em outros paradigmas, né? Esse é o fundamental do estudo desse paradigma, mesmo que você não vai fazer sua carreira aí em nenhuma linguagem vetorial, você vai, pelo menos, conseguir trazer para si uma forma diferente de pensar o código, principalmente em termos de organização, que é muito benéfica, né? Como eu falei para vocês que o estudo Haskell é muito benéfico, mesmo para quem é programador C++, igualmente benéfico é o estudo desse paradigma. O interessante é que as funções nesse paradigma são classificadas com o número das dimensões que os dados têm quando essa função recebe seus parâmetros, né? Então, tenho alguns tipos de funções aqui que recebem nomes especiais, como as funções escalares, que são as funções que a gente está até mais acostumado, né? São funções que agem sobre elementos de dimensão zero. Elementos de dimensão zero aqui eu estou falando de escalares mesmo, no sentido da física, que a gente tem lá os escalares e os vetores, né? Então, por exemplo, a adição de dois números inteiros, os dois parâmetros da adição são dois números inteiros, são dois escalares. Então, a adição seria uma função escalar. Já as funções vetoriais agem em vetores, e os vetores são dados de dimensão 1, né? Você tem uma dimensão com vários componentes, né? Então aqui remete até ao vetor da física e da álgebra linear mesmo. Por exemplo, o produto vetorial, você tem os dois parâmetros, são dois vetores. E por fim, as funções matriciais recebem matrizes, né? Elementos que têm duas dimensões, né? As matrizes são arrays bidimensionais. Eu estou usando essa notação de rank, que é o que a gente usa no APL, inclusive, para marcar essa característica, o número de dimensões que o dado tem, né? Então eu tenho funções aí que agem diretamente em elementos que têm rank 2, que são matrizes. Por exemplo, a multiplicação material você recebe uma matriz, outra matriz e o resultado é uma matriz também. Falando da APL em si, aí tem uma foto do Iverson, né? Do Iverson, que é o pesquisador que deu origem a essa linguagem, né? Ele tem uma história interessantíssima, ele morreu recentemente, né? Por recente aí entenda 2004, né? Faz agora 15 anos, né? Não, 15 não, estou falando as contas erradas, 17 anos que ele faleceu, nasceu em 1920, e é dos grandes cientistas da computação, infelizmente um dos menos reconhecidos, né? Pela importância do trabalho que ele fez. Então, quando a gente fala com um estudante de ciência da computação, de engenharia de software, ele dificilmente conhece o Iverson, quando você cita o nome dele, né? Ele conhece o Dijkstra, conhece às vezes o Knuth também, conhece grandes expoentes, o próprio Alan Turing, o Church, né, do cálculo lambda, mas o Iverson ele merece um pouco mais de reconhecimento pelo trabalho que ele desenvolveu, que é um trabalho realmente interessantíssimo, né? Um pouco da vida do Iverson e tudo que ele fez, né, de certa forma está lidado com a ideia que ele tinha fixa na cabeça durante muito tempo, né? Ele gostava muito de matemática e tinha uma relação forte com a questão da notação matemática. E que relação era essa? Ele achava, olha só como é que o Iverson pensava, uma coisa completamente incomum de você achar por aí, né? Ele achava que a notação matemática não era muito boa. E engraçado que a notação matemática é louvada mundo afora aí como uma notação muito boa, universal, que transcende idioma, né? Que é capaz de sintetizar bem as situações da matemática. A gente viu lá quando a gente estava falando dos ideais de Leibniz, lá no comecinho do curso, né, para falar sobre a questão da computabilidade, principalmente quando a gente voltou lá no comecinho das máquinas de Turing, ele achava que a notação matemática, em conjunção com a lógica proposicional de primeira ordem, era um jeito bom, né, de se anotar os problemas, a questão da notação universal. E já o Iverson ia na contramão, ele falava, não, a notação matemática não é tão boa quando alardeiam por aí, né? Não só é inconsistente, quanto é imprecisa. E exemplos do que o Iverson achava de ruim na matemática. E você vê, eu sou matemático de formação e não tinha essa noção que
o Iverson tinha, e só depois das primeiras explicações que eu li dele aqui, eu vi que realmente ele tinha razão nos pontos dele. O que, que ele falava? Primeiro, que a notação matemática ela usa uma mistura de posição das funções com seus argumentos, né, com seus operandos. Por exemplo, a maior parte dos operadores de matemática são infixados, né, como é o caso da adição, multiplicação, divisão, que a gente usa na escola, que a gente bota um argumento, o operador no meio, o segundo argumento. Então ele fica infixado entre os dois, né? Mas isso não é uniforme. Por exemplo, a gente tem, no caso do sinal negativo, que é um operador prefixado. O operador sinal negativo, tá aqui o mouse, antecede o argumento, né? É uma função de um único argumento, ele antecede. E outros são pós-fixados, que é o caso do fatorial. Então, matematicamente falando, quando a gente fala em fatorial, o fatorial vem depois e não antes, né? Então, essa é uma inconsistência da matemática e que quem está estudando vai ter que saber qual é a posição do símbolo baseado no símbolo em si, né? Então, há uma certa questão de memorização aí, porque não há um padrão claro, né? Não é o caso de todos a serem prefixados ou todos pós-fixados, né? Outro problema, o valor absoluto, o módulo, norma de vetores, no caso, álgebra linear, números reais aí, o valor absoluto, né? O operando fica entre dois símbolos, então quando a gente vai calcular o valor absoluto, a gente bota duas barras, né, e o número entre as barras. Então, mais uma inconsistência, mais uma anotação possível aí para a simbologia matemática. Mais um problema que o Iveson apontava é que tem operação que nem tem símbolo associado, já vai daí, né? Um exemplo disso é a exponenciação. Então, a exponenciação não tem um operador associado. De fato, você identifica que é uma exponenciação porque o segundo argumento da exponenciação, né, você tem a base do expoente, e o expoente fica ali superescrito em relação à base, né? Então, a questão já posicional. Então, mais uma forma diferente de grafar operações. Então, essa multitude de formas de operar na cabeça dele, do Iverson, isso era uma inconsistência que prejudicava a matemática, né? A gente que estuda matemática ao longo dos anos, você acaba se de fato acostumando, né, com todas essas variantes possíveis aí, e na cabeça do Iverson não era benéfico aí na discussão de matemática. Outra coisa que ele apontava também, que é essa questão de você ter operadores diferentes, com precedências diferentes, era questão problemática, principalmente quando é introduzido um operador novo, né, você naturalmente vai ter que definir qual é o nível de precedência dele em relação aos demais, para que as expressões algébricas façam sentido, né? Então, veja essa expressão, A barra, que é essa barra significando divisão, bx, a gente sabe que na matemática a omissão de operação do operador, né, implica multiplicação. Então isso aqui quer dizer o quê? É para mim pegar o A e dividir pelo produto de B por X, ou é para dividir o A por B e o resultado dessa divisão fazer o produto por X, né? Sabendo que na matemática a ordem de precedência, tanto da multiplicação quanto a divisão é a mesma, né? Então você tem que, além de ter uma ordem de precedência, o que você vai fazer em caso de empate em ordem de precedência? Aqui no caso da matemática, se for associativa à esquerda, seria isso daqui. Se fosse associativa à direita, seria isso daqui, né? Então veja que essas ambiguidades, essas questões todas surgem por causa da matemática ter essa diversidade aí de abordagem, né? Então, nessa ideia que ele estudava e criticava nesse sentido, assim, crítico mesmo, não de falar mal, né, mas no sentido de avaliar aí essas questões referentes à notação matemática em si, ele chegou à percepção que, seja a matemática ou mesmo a linguagem de programação, que não teria tanta variabilidade quanto a matemática, mas ainda assim não seria boa o suficiente para discutir matemática, falar sobre matemática, escrever papers sobre matemática, seja o Fortran, que era a linguagem que já existia na ocasião, né, Fortran de 50, ou a própria notação matemática clássica, na visão do Iverson, quem fosse escrever um paper científico na matemática poderia introduzir alguma ambiguidade, pelo menos uma dificuldade na discussão, ao usar esses recursos para anotar seus algoritmos. Então, o que ele fez? Aí é a diferença entre o... Isso é bem comum na nossa sociedade moderna, né? Falar mal e criticar, todo mundo fala mal e critica, né? Agora, propor as providências para a sua crítica é que pouca gente faz. E o Iverson não somente criticou a matemática, e novamente, não a crítica no sentido de falar mal, né? Mas uma crítica de avaliar criticamente, identificar problemas, ele também propôs uma solução em 1957, né? Então, ele era professor de Harvard na ocasião e propôs uma nova notação que corrigiria pelo menos esses problemas que ele identificou aí, eu já citei alguns deles, né? O interessante é que ele trabalhava na IBM, né? E enquanto ele desenvolvia essa anotação junto com seus colegas, né? O pessoal que trabalhava com ele nesse desenvolvimento aí brincou e chamou essa matemática da matemática melhorada do Iverson ali, né? Na tradução livre, né? A brincadeira interessante é porque, como eles eram funcionários da IBM, o Iverson inclusive, o apelido da linguagem era Iverson Better Math, então ficava IBM também, né? E naturalmente a cúpula da IBM não gostou em nada dessa brincadeira, desse trocadilho, o que forçou a troca desse nome. Então eles deixaram de chamar ela de IBM para chamar ela de APL, que é uma linguagem de programação, né? Um nome completamente sem criatividade, né? Embora, diga-se de passagem, em termos de linguagem de programação, acho que é a terceira ou a quarta da história. Ela é bem antiga, né, em relação às demais. Não havia muitas como há hoje, né? Mas era um nome de pouca criatividade, mas que ficou. Esse nome, inclusive,
surgiu oficialmente em 1962, com um livro que eu inclusive descobri que tem na BCE, eu estou já para passar lá e pegar ele emprestado, que chama APL, né? Uma linguagem de programação. É o livro onde é que o Iverson descreveu essa notação matemática dele, né? Então, um livro aí clássico, infelizmente caríssimo para comprar. Se você procurar ele no Amazon, ou você não vai achar, ou você vai achar ele num preço absurdo, porque o pessoal vem se segurando certas obras da computação por um preço assim que não tem sentido nenhum, né? O preço que eles cobram. Eu vou até olhar exatamente hoje, que de vez em quando eu olho, porque eu fico na curiosidade de aparecer uma cópia que eu consiga pagar, né? Mas é uma coisa assim terrível, os preços que eles cobram. Aqui eu acho que não vai nem ter. Aqui no caso eu não achei. Apareceu aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, vou mostrar para vocês verem que eu não estou exagerando. Nesse momento, se você quiser comprar a capa do livro, a edição de 62, custa a bagatela de R$ 1.770 por 280 páginas. Não que não seja um livro importante que valeria a pena, mas como ele é muito antigo e pouca gente tem para abrir mão, é questão de oferta e procura, né? R$ 1.770. Mas na BCE a gente tem uma cópia dele. Então quem tiver interesse de conhecer a obra do Iverson aí, vai na BCE. Eu mesmo quero fazer isso, não tive tempo ainda. Não quis pegar emprestado sem tempo para estudar, mas assim que eu tiver a oportunidade eu vou pegar ele emprestado aí para fazer uma leitura, que eu fiquei muito curioso de ler essa obra aí. Muito bem, falando da APL em si, embora ela tenha esse nome e esse livro tenha sido a exposição da nomenclatura do Iverson, ela não é exatamente o que está descrita nesse livro, tem essa diferença, né? Isso por quê? Porque essa notação começou a ser usada internamente na IBM, afinal, novamente, eles eram funcionários da IBM, em 60, né? E aí a questão é que essa notação do Iverson permitia escrever programas que pelo menos não tinham essas questões de ambiguidade que tinham na notação matemática, né? E eles eram todos muito concisos também em termos notacionais, assim como é a própria notação matemática, né? Você não precisava de muitos símbolos para escrever uma ideia, né? Só que do jeito que ele fez inicialmente, porque não era a proposta dele de fazer de fato uma linguagem de computador e sim uma notação equivalente à notação matemática melhorada, não dava para replicar ela ou inserir ela diretamente em computadores naquela ocasião, né? Mas conversando com o pessoal lá, com seus colaboradores e vendo esse potencial, ele começou a trabalhar com muitos colaboradores, Falkhoff é um deles, né? Ele começou a desenvolver uma variante dessa linguagem que ele mesmo propôs, e essa nova PL poderia ser usada em sessões interativas de computador. Então, além dela ser uma linguagem para notação matemática, ela teria esse benefício extra que a notação matemática não tem. Ela poderia ser interpretada diretamente ali em uma sessão de computador. Então, novamente, não sendo exatamente a mesma que está no livro, vale a pena ainda a leitura do livro. Todos os programadores de APL falam que vale a leitura do livro, porque muitos conceitos fundamentais expostos no livro estão presentes na linguagem. Esse livro tem uma estrutura, eu dei uma olhada no índice na estrutura dele. Ele apresenta a anotação no primeiro capítulo, e para provar que a anotação realmente é útil para a descrição de problemas matemáticos, ele passa os demais capítulos, eu não lembro se são mais 7 ou mais 6 ou mais 7, que ele escreve problemas e resolve e anota esses problemas na linguagem que ele está propondo, né? Então é interessante aí essa leitura nesse sentido, né? Então, a partir desses trabalhos colaboradores, começou em 62 a primeira tentativa, né, de fazer um sistema computacional baseado na PL. Isso surgiu lá com o Falkhoff, que eu já citei, e o Carter. Então, em 62 começaram esses trabalhos. No ano seguinte, o Herbert Hellerman, ele começou a implementar uma parte dessa notação no computador IBM 1620. E olha só que coisa interessante, eu trouxe essa informação para vocês por causa desse fato interessante. Começaram a usar essa implementação que eles chamaram de PAT em estudantes do ensino médio. Olha essa coisa interessantíssima, né? Hoje, se eu tentar botar essa APL no primeiro semestre do curso de graduação, certamente eu vou ter pouquíssimo apoio, né? Se é que eu vou ter algum apoio, mas essa linguagem já foi usada ainda na forma embrionária em estudantes do ensino médio lá pelo pessoal da equipe do Iverson, né? Então, em 63 ainda, o Falkhoff, o Iverson, o próprio Iverson e mais o terceiro colaborador trabalharam juntos para fazer uma nova implementação da APL. Agora a ideia além de ser uma linguagem de programação, tivesse ainda esse aspecto da aplicação anterior, que era educacional. Então veja que vocês vão ver quando a gente começar a estudar APL, vocês vão sentir esse primeiro baque, né? Você fala, não é possível que o pessoal estava ensinando isso para crianças ali no ensino médio, e também pensando que seria uma ferramenta de educação, mas na visão deles fazia bastante sentido, né? Avançando aí mais 2 anos na história, tivemos aí mais uma tentativa de implementar o APL, mas agora em Fortran, por esses dois pesquisadores, né, o Breed e o Abrams, que chamava de IVSys, né, que era o sistema do Iverson. Então era um nome parecido, mais uma brincadeira com o nome original, né, e agora não tinha um problema mais com a IBM, né. E esses dois sistemas, tanto o Python como o IVSys, eles não usavam ainda os glifos, que é o grande diferencial hoje da APL em relação a qualquer outra linguagem de programação, né, que usava-se ainda palavras reservadas em inglês para representar cada um dos operandos que o
Iverson tinha proposto, né? E isso acabou mudando no segundo momento, né, que a grande evolução da APL e o desenvolvimento surgiu nesse ponto, em 64, quando começaram a criar hardwares capazes de inserir esses símbolos que faziam parte da linguagem do Iverson, né? Então, a primeira tentativa de uma sessão interativa de APL usando esses símbolos foi feita em 66 pelo Bridge, eu já citei ele anteriormente, e a APL foi introduzida no mercado já no ano de 1967, 5 anos depois da publicação do livro que eu citei, já no computador IBM 1130, né? Na década de 70 começou a usar a APL em 3 lugares principalmente, né? Na própria IBM, naturalmente toda a equipe que trabalhava estava lá, né? Na NASA e também em instituições financeiras. E aí uma aplicação interessante aí da APL fora das instituições de pesquisa aí. E o interessante é que na década entre 60 e 80 começou a ter mainframe que rodava APL. Eu vou falar mais sobre os mainframes mais adiante, mas foi mais um ambiente, né, mais uma tentativa de emplacar o APL agora em outro contexto, né? E o interessante é que esse trabalho todo que ele desenvolveu com a APL rendeu ao Iverson aí um prêmio do Turing, né? Um Turing Award em 1979, que é justamente o ano que eu nasci, né? Informação curiosa aí. Em 79 ele foi condecorado com esse prêmio aí merecidamente, porque o trabalho que ele fez, a APL realmente teve impacto fundamental na computação. Talvez não fique muito claro para vocês, né? Porque quando eu vou falar da APL em si, eu já vou reforçar isso. A APL influenciou muito do que a gente tem nas linguagens modernas, principalmente as linguagens funcionais, né? Então, já naquele momento, como eu falei, isso é um trabalho todo de 62. Para vocês terem ideia, em 67, e quem está falando da primeira introdução do APL no mercado, ainda não havia linguagem C, a linguagem C é de 72, né? Então, 5 anos antes, a APL já estava ali sendo experimentada em ambientes comerciais, né? E muitas ideias da APL, como eu falei, foram distribuídas em outras linguagens, né? O interessante é que o Iverson fez uma segunda linguagem de programação ainda em vida, né? Que foi a linguagem J, que é a linguagem que é uma variante da APL. O pessoal que programa APL diz que o J é um APL melhorado, de fato, não é uma linguagem filha, mas na verdade uma evolução natural da APL. E uma das coisas que o Iverson fez, que descaracterizou de certa forma o APL em favor do J, que era tirar os glifos, né, para trabalhar com combinações de caracteres ASCII, né, que você pudesse introduzir com o seu teclado, normalmente sem a necessidade de um hardware especial. Muita gente já foge do APL só pela aparência que ele tem por causa desses glifos, né, esses símbolos. Então o J tentava quebrar essa barreira, né, que evitou em muito a adoção da própria linguagem, né, e muitas das ideias que ele não pôde botar na APL vieram para essa linguagem. Então todo mundo se interessa em APL em algum momento acaba se interessando na linguagem J também. A segunda variante grande da PL, a PL2, ela surgiu em 1980, com o Dr. Jim Brown, que começou a liderar uma nova implementação da PL, que tinha uma característica que a PL original não tinha, né, que é a questão dos arrays aninhados. O que é isso? Um dos elementos do array pode ser ele mesmo um array. Então não havia isso inicialmente, isso foi introduzido, e essa introdução, para diferenciar, e foi uma introdução grande e importante, passou a se chamar a PL2. O interessante é que nesse momento o Iverson já não tinha mais o controle do desenvolvimento da linguagem, né? E ele acabou abandonando a IBM, que começou a trabalhar nessa variante dela, né? E ele foi trabalhar nessa empresa aí, que é a IP Sharp Associates, né? Para fazer o Sharp IPL. O interessante, eu vi uma palestra sobre a PL, tem uns 3 dias, né? 2, 3 dias atrás, e o rapaz estava dando uma palestra, contou uma história que é muito comum no meio dos programadores APL, que diz que o Bill Gates visitou essa empresa quando ele estava fazendo o PC, né? Então, numa dessas visitas, ele passou por lá, né? E o Bill Gates, no fim das contas, optou por botar o BASIC, né? Como linguagem básica nos PCs, junto lá com o Windows, e foi o BASIC a linguagem escolhida. E o pessoal fala como seria o mundo se, eventualmente, ele tivesse sido convencido a botar o APL lá no lugar do BASIC, né? Então, isso é uma história bastante interessante que eles têm. Eu realmente estou ouvindo de segunda mão, depois eu vou até procurar mais detalhes para me interar, que eu achei a história bastante curiosa, né? Coisas da história da humanidade, né? Porque não uma coisa e não a outra, sendo que foi tão próximo, poderia ter sido, né? O interessante é que depois dessa introdução, hoje todas as implementações de baixar de APL, praticamente todas, são compatíveis, na verdade, com a APL2, com essa questão dos arrays aninhados, né? Que tem outra implicação que eu vou falar sobre ela mais adiante. Quando a gente fala em microcomputadores, não saindo aí do meio acadêmico e dos mainframes, é de 73. E no início da década de 80, foi desenvolvido, isso também é interessantíssimo, um computador especializado, né? Era The APL Machine, que era um computador especializado em APL. Então ele processava arrays, que é o paradigma fundamental, né? E a ideia é que todos os programas dele fossem escritos em APL. Infelizmente, essa máquina foi um fracasso comercial, não vendeu nem próximo do que se esperava, embora naquela ocasião era a melhor implementação em termos de performance que a gente tinha do APL até aquele momento, né? A Microsoft, como eu falei já, ensaiou uma implementação, isso posterior a essa visita do Bill Gates, claro, né? Uma implementação da APL, mas acabou que nunca se concretizou, né? Então a APL oficial da Microsoft, embora hoje, isso é engraçado, exista uma versão da APL que é compatível com a plataforma .NET. Então,
tem como usar, dentro desse framework da Microsoft, usar a APL também. Em termos modernos, que a gente fala de desenvolvimento APL, a gente vai estar falando literalmente em Windows, né? As principais implementações são todas praticamente presentes em Windows, né? Mas ainda tem coisa aí para Linux, o macOS também, Unix, se você quiser desenvolver APL. E o APL, fundamentalmente, é uma linguagem interpretada, né? Hoje, como eu falei dos mainframes, você vai achar pouco desenvolvimento de APL em mainframe. Infelizmente, depois daquela década de 60 e 80, caiu em desuso nesse ambiente em especial do mainframe, né? E dentro dos interpretadores que a gente tem hoje para trabalhar nessas plataformas que eu já citei, você pode falar do APL Next, né? Que é um interpretador do APL bastante interessante. Outro, que é o que a gente vai usar como referência, que vem dessa empresa chamada Dialog. Eu acabei conhecendo a APL por essa implementação deles, né? Depois que eu descobri que tinha uma de software livre, né? Na suíte GNU, que eu já vou citar. Mas eu estou usando justamente da Dialog, que ela é muito interessante porque tem essa integração com o .NET que eu falei. Ela tem um suporte para orientação a objeto também. Então ele traz esse segundo paradigma para dentro do APL e tem muita extensão interessante. Então, e fora que é uma empresa que promove eventos, tem até uma competição de solução de problema em APL. Também vi um vídeo sobre isso recentemente aí do campeão de 2019. Eu citei para vocês na aula passada que ele era estudante de medicina e se apaixonou por APL e foi participar dessa competição também, né? Temos também, como a IBM já historicamente está envolvida com o desenvolvimento do APL, né? Foi lá que essa linguagem surgiu. Tem uma implementação do APL2 para o AIX, para o Linux, para o Solaris e para o Windows. Temos também essa NARS 2000, que é uma implementação open source, que é escrita pelo Bob Smith, que é primariamente para Windows, como eu falei, a grande parte dela está voltada para Windows. Tem o MicroAPL também, que tem, como o Dialog tem integração com .NET, também com Java, com Ruby e com R. E tem o GNU APL, se você quiser ficar aí dentro da suíte GNU, você também tem uma implementação GNU do APL. O interessante é que a gente sabe que é uma linguagem que às vezes é fundamentalmente compilada, fundamentalmente interpretada, e naturalmente alguém tenta fazer o processo no sentido oposto, né? Dá para compilar código APL? Na verdade, dá, mas é um problema dificílimo. Como eu falei, em geral, você vai interpretar os seus problemas APL. Você vai funcionar num terminal interativo, mais ou menos como a gente desenvolve aí nos códigos Prolog, né? Ou, essencialmente, também dá para fazer isso até um pouco melhor a questão do... A gente viu no Smalltalk que tem terminal, mas o pessoal acaba editando em arquivos que começa a ficar muito grande, mas o APL quase sempre é no ambiente interativo, né? Quando a gente fala em compilador APL, a gente está falando geralmente do transpiler, né? Não do compiler, né? Que vai pegar o código e vai levar para outra linguagem de baixo nível, e daí para o código de máquina, essa linguagem em geral é o C. Só que essa questão da compilação APL continua sendo, inclusive, tema de muita pesquisa, porque não é fácil compilar código APL, e essa história dos arrays alinhados é uma das principais dificuldades no processo de compilação de código APL. E outra coisa importante, por que vale a pena estudar essa questão da compilação? Porque tem muitas versões de APL, todas essas que eu citei e muitas outras, elas não são 100% compatíveis entre si, né? Então esse problema de compatibilidade é muito ruim. Você escreve um código em Dialog e você vai rodar no Unix, na implementação GNU, às vezes você vai ter que trocar uma função, vai ter que trocar alguma coisa, às vezes vai ter uma pequena diferença que vai fazer com que o seu código não funcione de imediato, né? Então se compilasse, a gente teria essa tranquilidade de, uma vez compilado, rodar aí em múltiplas plataformas, né? Um exemplo de compilador, se vocês quiserem procurar, tem esse aí, o Apex, que traduz para uma linguagem chamada SAC. Essa eu nem conhecia, né? Descobri esse nome aí, mas ainda nem vi uma linha de código dessa linguagem, que é uma linguagem funcional baseada em vetores, né? Voltando para a questão da Dialog e para o ambiente de desenvolvimento, que é o que a gente vai usar para poder trabalhar aqui nos nossos exemplos, então a gente tem, porque eu acabei optando por fazer, como eu falei, além de ter conhecido a PL nesse ambiente, e é o ambiente que eu vejo aí praticamente todos os vídeos do YouTube, ele tem uma versão livre, né? Se você for fazer uso não comercial, no nosso caso é o uso acadêmico, né? O uso de estudo, então a gente pode baixar ele livremente lá no site do Dialog. A versão que eu estou usando e que eu achei mais recente no momento que eu fiz o download é a 18.0. Eles estão trabalhando no, acho que é 20.0 agora, tem que ir acompanhando, mas até onde eu vi era 18, né? Você tem o Dialog para Windows, para Mac, para Linux e para Raspberry Pi. Eu naturalmente baixei a versão do Linux, é que a gente está instalado aqui, né? O download é feito na página oficial da empresa. Você só tem que fazer um registro lá no campo, mas é gratuito. Eu fiz o download lá recentemente, né? Uma vez que você instalar o ambiente, você começa uma nova sessão IPL aí no seu terminal usando esse comando, o qual eu recomendo que vocês não façam isso, né? Se a gente estivesse fazendo interativamente agora, uma vez que você fizer lá o seu download, registrou, você instala, não faça isso, não rode isso. Quem estava na quarta-feira sabe o porquê, eu vou explicar daqui a pouquinho. Porque uma vez que você começou uma sessão APL, você não vai conseguir encerrá-la a menos que você abra outro terminal e mate o processo. Porque para encerrar ela, não tem o comando exit, ou Ctrl+C ou Ctrl+D não funcionam.
Então é uma coisa complicada para sair, eu já falei sobre isso, mas eu repito daqui a pouco. Então, se você instalar aí, eventualmente espere um pouquinho antes de testar a sua instalação. E onde começa a dificuldade? Porque para sair do ambiente APL, você vai ter que inserir glifos APL, e nosso teclado não está preparado para fazer isso. E quando eu falo nosso teclado, teclado padrão do nosso notebook, do computador, que usa o esquema ABNT2 que a gente está usando na maioria dos casos, né? Então, para você conseguir inserir esses glifos, ou você vai ter que comprar um teclado, que hoje eu nem sei que preço a gente pagaria no teclado desse, eu não tive curiosidade de olhar, né? Ou você vai ter que instalar via software um layout alternativo no seu teclado, foi o que eu fiz. Então, tá aqui uma figura de um layout alternativo para o GNU APL, né? Tem uns LEDs ligeiramente diferentes desse, né? Depende muito do número de teclas que você tem e a posição delas, né? Mas essencialmente é isso daqui, né? O meu bate quase um para um com esse, tem umas pequenas diferenças. Então, o que vai acontecer? Você tem aqui nas posições da caractere padrão, vocês vão ver que tem do lado do A maiúsculo A minúsculo aqui o alfa e o alfa sublinhado, são símbolos APL, né? Que no lado do W tem o ômega e ômega sublinhado, símbolo de pertence, e por aí vai embora. Então, todos esses símbolos estranhos que vocês não conhecem, que estão aí marcados, são símbolos APL. Então, esse teclado, esse layout alternativo vai te permitir inserir esses caracteres aí. Para inserir, caso você queira fazer esse caminho que eu fiz, o que eu fiz? Está aqui o passo a passo. Eu peguei isso aí na internet, esse guia, segui, de fato funcionou direitinho. E o que você tem que fazer? No caso eu estou do Ubuntu 20.04, né, você tem que entrar aí, se sua distro for diferente, na parte das configurações, vai entrar na parte na região e linguagem, né? No se você outra disso, na parte que lida com a questão dos layouts de teclado, né? Então, nessa parte aqui, você vai conseguir inserir um segundo layout, e aí você bota uma linguagem qualquer que você quiser, só uma que você provavelmente não vai usar, né? O que usa no exemplo é o Braille, que é pouca gente usa Braille para inserir, até porque inserir Braille você também precisa de hardware especializado de um layout alternativo, né? Eu inclusive escrevo em Braille, né? Eu estou usando esse layout aqui, pode ser que depois eu tenha que trocar. Mas tem muito tempo que eu não escrevo Braille. Usando o símbolo de positivo nas entradas da lista, né? Então tem um símbolo para adição mesmo, você insere um layout que você tem. Se você não quiser botar um idioma de um país que você nunca vai, você não tem interesse de estudar, bote lá. É importante que você tenha dois layouts no seu sistema, né? Aqui no terminal, o que você vai fazer? Você vai fazer um mapeamento desses layouts, tá vendo? Usando esse comando. Veja que eu tenho aqui dois layouts. O BR, que é o padrão, vírgula. Aí eu quero que o segundo layout do teclado seja APL. Aqui que está a grande sacada, né? E você vai inserir que a variante do APL que você quer é do dialog, que é o que a gente vai usar para programar, né? Veja que antes da primeira vírgula eu não boto variante nenhuma no BR. E por fim, você usa essa opção aqui que vai permitir construir essa APL key, que eu já vou falar sobre ela, né? Então, se você rodar esse comando no seu terminal, a partir desse momento você vai ter a variante do APL no seu teclado. E com esse switch aqui, o que vai acontecer? A partir do momento que você usa essa tecla, você sai do BR para esse layout do APL. Então, você usa os dois simultaneamente. Você vai usar o seu teclado normalmente para inserir os seus caracterizados como você está acostumado, e quando você precisa de um glifo APL, você usa uma técnica especial que muda o layout do teclado e você passa até aquele que eu mostrei na figura agora há pouco, né? O que eu fiz, e aí eu já não recomendo muito que vocês o façam, né? Porque acaba dando um atraso muito grande para subir o terminal. Esse comando demora um pouquinho. Eu botei no Bash RC, então toda vez que eu crio uma nova sessão no meu terminal, ele vai ler o Bash RC, né? E vai rodar esse comando de novo. E esse comando demora um pouquinho, né? Mas no meu caso, que eu estava editando material APL o tempo todo, e no fim das contas até acostumei já, eu estou deixando esse teclado aí já presente no meu ambiente, né? Mas tem uma maneira de trabalhar sem necessariamente fazer isso. Mas se vocês quiserem, foi esse passo a passo que eu segui. E outra coisa que eu fiz, eu instalei essa fonte, que é inclusive a mesma que apareceu aqui, essa que está ilustrada aqui, que é a fonte APL 385, porque é a fonte que melhor exibe os caracteres do APL. Se você usar uma outra fonte que não é APL, ou não vai ter o símbolo, ou às vezes os símbolos vão ficar desproporcionais, né? Então quem programa é APL, ao contrário das linguagens que a gente pode usar qualquer uma fonte monoespaçada, né? Em geral se usa o APL 385 e tem a APL 385 Pro, não testei a diferença ainda. Eu instalei essa aí e já estou usando ela para elaborar esse material aí. Muito bem, você instalou aquele layout, aí você vai fazer uma combinação de teclas para inserir aqueles símbolos. Então, que combinação de teclas é essa? Você vai usar a tecla APL, nessa configuração que eu fiz, ela vai ser o Alt da direita, né, que é o Alt com GR, o Alt gráfico. E uma vez que você apertou essa tecla, você vai apertar qualquer uma outra tecla com a posição correspondente, ou se você quiser a alternativa, você vai usar o Shift, né? Então vai ser a APL Key mais essa tecla, ou a APL Key mais Shift, e essa outra tecla, né? Como eu já falei, o Alt que fica à direita do teclado, né? Que é o Alt GR em alguns teclados, e outros não bota esse GR junto, mas é o Alt da direita, né? Então se você quiser inserir o Rho e esse símbolo aqui do ranking descendente,
aí você pode fazer essa seguinte combinação de tecla, né? Se eu apertar aqui o Alt gráfico mais o P, vai inserir, e não só em ambiente APL, tá, pessoal? Isso aqui serve em qualquer momento. Se eu quiser inserir no browser, eu posso inserir isso. Se eu quiser inserir no meu próprio terminal, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar um terminal qualquer aqui, passar para cá. Como falei para vocês, ó, eu fui subir o terminal, demorou um pouquinho justamente por essa questão do que eu tinha falado para vocês de subir o layout do teclado, né? Então, se eu apertar aqui Alt gráfico mais o R, apareceu o RAW aí, tá vendo? No meu teclado. Se eu apertar só o R, tá aí o R normalmente, né? O Shift R e o R maiúsculo. Mas se eu apertar o Alt gráfico com R, aparece o RAW. E a outra combinação aqui, eu aperto o APL mais o Shift mais o 3. Então, APL Shift 3, aparece aí o símbolo de ranqueamento descendente. E vocês podem ver que essa fonte que está aqui no meu terminal não é APL 365, então ela não aparece aqui, essa barrinha que começa lá em cima, que vaza para baixo. É um símbolo parecido, mas não é exatamente igual. Por isso que se recomenda aí a instalação da fonte, que é a melhor representação possível aí desses símbolos APL. Então voltamos para cá. Se você não quiser instalar esse layout, você fica só com duas alternativas restantes. A primeira delas, aí vai depender inclusive do editor que você está usando, do seu sistema operacional e tudo, é você pegar o código Unicode desse símbolo e inserir via código Unicode, né? No Vim você tem que apertar o Ctrl mais o V, no modo de inserção você aperta Ctrl V, a partir desse momento você pode fazer uma inserção de caracteres Unicode, você digita U e em seguida os 4 códigos ali que referem ao código Unicode, aí o Vim substitui. Mas aí, como eu falei, você vai precisar de uma combinação de duas teclas mais os outros 4 símbolos, então é bem trabalhoso. Você fazer isso para cada símbolo fica muito chato de digitar, né? Então, embora seja possível, não é a melhor maneira, e cada editor tem sua maneira de inserir caracteres Unicode pelo seu código, né? O que é interessante é que você não vai precisar de instalar um layout alternativo, mas em compensação você vai ter que ter uma memória muito boa, né? Porque símbolos que são correlatos têm o código Unicode que varia por uma unidade, né? Então tem o 2762, 2763. Ficar decorando isso realmente chatíssimo. Então é melhor você botar o layout, que com a mesma combinação de teclas você vai digitar menos coisas e é mais fácil de memorizar. Muito bem, uma vez que você instalou esse layout, aí sim você pode encerrar a sessão do Dialog, porque para encerrar a sessão do Dialog, você precisava antes de saber inserir um glifo especial que você não conseguia antes, para você chamar a função off, que off é o que desliga a sua sessão, mas para chamar o off você precisa do glifo que é o quad. Então você precisa de que parece um quadradinho, né? Não é que chama de quadrado, mas não é exatamente quadrado, porque ele é mais retangular, né? Ele é mais fino do que largo. Então toda função de sistema, e existem várias, né? Você precisa da off, que termina o seu terminal interativo, você tem que prefixar ele com esse símbolo. E sem o layout do teclado que eu instalei, eu não tinha condição de inserir esse símbolo aí. O atalho dele é o Alt Shift L. Eu vou mostrar os atalhos para vocês daqui a pouco, né? Aí você insere esse quad, aí você pode encerrar aí a sua sessão tranquilamente, né? Aí você digita esse comando, com off ele encerra naturalmente. Então, na verdade, é PLL, não precisa do Shift não. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu introduzir a partir desse momento um novo glifo do APL, eu vou mostrar nessa tabelinha aqui para vocês que tem 6 partes, né? A primeira, o símbolo em si, e aqui embaixo eu boto o nome dele no contexto APL, tá? Então, na APL a gente chama ele de quad. Aqui tem uma questão da aridade, eu vou explicar ela com mais calma adiante, que ele vai dizer quantos são os parâmetros daquele símbolo, se ele for uma função. Então, no caso aqui, ele nem é bem uma função, mas ele é monástico no sentido de quê? Que ele espera um argumento, né? E esse argumento naturalmente vem à esquerda. Essa é a convenção da PL. Então vai vir um quadradinho, um argumento à esquerda, esse argumento é o comando do sistema, que é as funções do sistema vão ser prefixadas, né? Se você quiser inserir ele por código Unicode, o código é 2395. Se você quiser fazer a inserção via tab, eu já vou explicar o que é isso. Vai ser o colchete fechando, o colchete abrindo e fechando, seguido do tab, e se você quiser usar o layout do teclado, vai estar aqui na seção APL, você aperta a tecla APL mais o L. Então, deixa eu subir aqui e fazer o processo todo para vocês verem. Eu estou aqui, subo a seção Dialog, aí eu estou aqui, eu aperto a tecla APL e o L, apareceu o quad, insiro o off e está encerrada a sessão. Tá certo? Então, se vocês quiserem estudar depois cada um dos glifos, tem essa tabelinha resumo aí. Se você esqueceu qual é o método de inserção, você pode voltar e consultar aí. O que acontece? Se você quiser agora, nesse momento, acompanhando aqui essa gravação comigo, testar as coisas que eu estou fazendo aqui, experimentar alguma coisa, você pode ir para um ambiente que a Dialog disponibiliza. Foi lá que eu conheci o APL, que chama TryAPL. Esse site é interessantíssimo porque ele é o equivalente do Compiler Explorer, só que para APL, né? Você tem um ambiente que você pode fazer já uma sessão APL imediatamente.
E eles usaram uma ideia que eu acho genial, que para você não forçar a pessoa a instalar esse layout, embora ele funcione, né, como eu falei, uma vez que o layout esteja no seu sistema operacional, ele vai funcionar aí a inserção de glifos também no TryAPL, eles têm essa combinação baseada em tab. Foi o que eu botei aqui na tabela antes, deixa eu voltar. E o que eles fazem? Eles são gênios, né? Eles pegam esse símbolo aqui e pegam combinações de dois caracteres ASCII que remetem àquele símbolo, ou pela lembrança, ou pela composição mesmo, né? Se eu encostar os dois colchetes aqui um no outro, dá um símbolo muito parecido com quad, né? Então, quando eu estou, até deixei aqui já reservado um pra gente, uma seção aqui do TryAPL. Então, se eu quiser botar o quad aqui, aí eu boto colchete, colchete, e aparece o símbolo, mas não é ele exatamente ainda. Agora eu aperto o Tab e ele converte ele no quad para mim. E já aviso aqui, não funciona o off, porque nesse modo interativo aqui ele impede a execução de funções de sistema, né? Até porque não tem necessidade, né, de ter o off aqui, você pode simplesmente encerrar o browser. Então, se você quiser usar a APL sem necessidade de instalar um teclado, layout, perdão, de teclado, você pode acessar esse site imediatamente. Então, a página padrão, vou até recarregar aqui, se não ver que a diferença é só que eu inseri um comando. Ele tem aí todos os glifos, tem uma ajuda rápida, você pode inserir também. Cadê o quad? Ele está bem aqui. O quad é esse. Então, tá aqui, ó. Você pode clicar nele e inserir também via clique. Então, é muito fácil de usar, muito amigável, né? Tem um tutorial, tem alguns links interessantes aí. Então, fica aí a dica do ambiente de desenvolvimento para vocês, que é o que eu recomendo para vocês começarem a trabalhar os exemplos de APL. Muito bem, feito esse contexto histórico aí do Iverson, a apresentação desse ambiente de desenvolvimento, se você quiser usar também a suite GNU, não tem problema. Como eu falei, se você fugir desse ambiente aqui, você vai ter que fazer talvez uma instalação, uma customização do teclado ali, entender qual é o layout daquele ambiente, então dá um pouquinho mais de trabalho, né? Eu tive, como eu falei, uma certa mão de obra aí para preparar meu ambiente todo, para achar as configurações corretas, mas uma vez que está tudo pronto, você pode replicar aí os mesmos exemplos, né? Muito bem, falando da PL em si, ela é uma linguagem que é interpretada, como eu já disse antes, ela é dinamicamente tipada, então a gente não vai digitar aqui tipos de dados, isso é muito interessante, né? Eu já vou falar sobre os tipos de dados agora ainda, e ela é interativa nesse sentido, né? Que a gente vai ter essa seção aberta rodando aí, a gente vai fazendo as inserções aí dos comandos, das expressões, e ele vai avaliando e vai me dando já um retorno dinamicamente, né? Então é aquelas que chamam do REPL, né? Que você insere, executa, ele já dá o resultado ali para você e você fica nesse ciclo, né? Como vocês sabem, por conta do Iverson, que ela foi fortemente influenciada pela notação matemática, constituindo inclusive uma proposta de melhoria da notação matemática, né? Já citei as linguagens que foram influenciadas pela APL, tem o J do próprio o J, né, que é a própria linguagem do Iverson, a linguagem K, essa eu não conheço. O Matemática, o MATLAB, e eu também não conheço a PPL e o Q. Todas as linguagens aí que são e não são as únicas, tem outras. Inclusive eu só trouxe alguns nomes aí para ilustrar para vocês que muitas linguagens são baseadas na ideia da APL, né? Além de linguagem de programação, ela influenciou as planilhas eletrônicas, como o próprio Excel, as linguagens funcionais, porque aqui a gente não tem manipulação de estado, a gente não manipula o estado diretamente, né? A gente pega uma função, passa os parâmetros e a função retorna, né? A partir dos parâmetros aquele retorno, então isso é bem interessante, embora você possa fazer manipulação de estados aqui, fazer efeito colateral, mas é fundamentalmente, na maior parte das vezes, perdão, fundamentalmente aí você trabalha com expressões que são livres aí de efeitos colaterais. E alguns pacotes matemáticos computacionais são baseados aí na PL. A PL vai ter como primazia o paradigma dominante a programação vetorial. A gente vê variantes como o próprio Dialog tem suporte à orientação a objetos, né? Então a ideia é que o dado seja fundamentalmente representado por vetores, por arrays, tá certo? A ideia aqui da PL é que isso que é o importante no estudo dessa linguagem, que vale muito a pena estudar, isso é o foco na solução do problema. Depois, se vocês quiserem ver o vídeo do campeão do evento lá, e como eu falei, ele é um aluno da medicina, que trabalha com Python, com ciência de dados e tudo, ele falou que o interessante do APL é justamente isso, como o foco é na solução do problema, você descarta código APL muito fácil, você procura maneiras alternativas de procurar aquela solução, e ele falou que o benefício primeiro é esse, que você acaba tentando arquiteturas diferentes para a solução, abordagens diferentes com uma certa facilidade, porque você não se apega muito ao código, porque você não, ao contrário de C, C++, linguagens de mais alto, que usam aí uma verbosidade maior, você não fica com dó de jogar um código que funciona fora, né? E na PL, às vezes, seu código já funciona, mas tem uma maneira mais efetiva de fazer aquilo ali, e você acaba tendo esse ciclo mais rápido, né? Então isso é muito interessante, ele abstrai muito das coisas, assim. Então nesse sentido é uma linguagem muito alto nível, né? Que os detalhes computacionais, praticamente nenhum deles vem te atrapalhar no desenvolvimento do código APL, você não tem que lidar com quase nada. E por fim, a ideia é essa, né? O nível de abstração para levar a coisa para o problem solving. Então a ideia é solução de problema, não composição de códigos, né? E o interessante é que ela é muito simples porque as regras de APL são muito simples, né? Então, embora a gente tenha aqueles glifos todos que eu mostrei agora há pouco, a gente vai ver só um subset deles.
A ideia é que as regras são uniformes, né? Então você não tem muita surpresa. Uma vez que você entende a estrutura básica no código APL, você consegue trabalhar em cima daquilo com uma certa facilidade. Outra coisa interessante é que a produtividade aumenta, por isso que eu estou falando desses aspectos que eu já destaquei. Um deles é que você escreve tão poucos caracteres que você consegue escrever um código muito sofisticado muito rápido, né? Quando você tem uma certa proficiência em APL, por mais que você consiga fazer a mesma coisa em outra linguagem, você vai fazer muito mais rápido em APL, porque você vai digitar muito menos. E, como eu falei, os glifos APL eles representam muitas ideias muito abstratas e de muito bom nível, com muito pouco. Então isso acaba aumentando aí a sua produtividade, né? Outra coisa interessante, como eu falei agora há pouco, que a APL não te aborrece com nada relativo a detalhes de implementação. Quando a gente fala em números em APL, conversão numérica, limite, se é 1 byte, se é 2, se é sinalização, ele não tem nada disso. Ele abstrai tudo isso para você. Você trabalha com números tranquilamente, sem sofrer com nada disso, e segue adiante a sua vida, o que é muito interessante também, né? Tem uma coisa legal que vocês vão ver muito se vocês procurarem mais materiais a respeito do APL, que quem é praticante da linguagem dizem que a linguagem é write only, né? Uma linguagem que você escreve só uma vez, porque mesmo quem escreveu o código, se você ficar muito tempo afastado dele, é capaz de você ter uma certa dificuldade para ler ele depois, né? Então muita gente se assusta e afasta da linguagem por causa dessa característica, que é um código que para o não iniciado é ilegível, né? E para o iniciado às vezes vai tomar um pouquinho mais de tempo para ler. Então é uma prática muito comum você ter um código APL de um código fonte APL que vai ter, de repente, ali 100 linhas. 98 delas é comentário. O código mesmo são duas. Mas o resto é tudo comentário, porque é uma linguagem, como eu falei, muito densa. Então, outra coisa que eles falam que é engraçado, né, para o não iniciado em APL, que é o caso aí praticamente todos vocês, eu perguntei, ninguém conhecia antes, né, pelo menos os que me responderam. Quando você olha um código APL pela primeira vez, você sente a mesma sensação que os pesquisadores entraram nas primeiras pirâmides e viram ali os glifos egípcios, né? Quando você vira aqueles símbolos egípcios, então o APL é o equivalente computacional daquilo, né? Alguns de vocês devem conhecer, outros não, mas existe um problema computacional famoso, né, que é o jogo da vida do Conway. Então é uma simulação que você parte de uma população inicial, você tem alguns deles são vivos, outros mortos, e eles têm umas interações ali, à medida que você vai passando a cada unidade de tempo da interação, esse vetor vai evoluindo, né, até que eventualmente estabiliza, todo mundo morre, e depende muito do estado inicial. Se você for implementar isso em APL, você leva exatamente uma linha. Eu até trouxe essa implementação aí, caso vocês queiram ver, né? Então, o jogo da vida, que é só estar atribuindo um nome para isso, a função de fato está aqui no abre chave, fecha chave. Então, esse conjunto de caracteres implementa o jogo da vida em uma linha, que é praticamente impossível de você fazer em qualquer outra linguagem. Isso tudo em uma linha só, né? Então, veja o poder da linguagem APL, né? Aqui, muitos desses glifos aqui, eu acho que... 1, 2, 3... Só 3, 4. 4 deles a gente não vai ver. Os restos todos vocês vão entender exatamente o que significa depois dessa nossa exposição inicial, né? Então não vai dar para entender exatamente agora o jogo da vida, mas pelo menos dá para entender isso, né? Que a APL, primeiro, é visualmente estranho para quem não conhece a linguagem, depois que é muito conciso, né? Você escreve com muito pouco. Essa que é a ideia. Falando em glifos, né? Os glifos são símbolos. Eu estou usando esse termo aqui, pode ser que alguém está achando estranho, né? Que são os símbolos que a gente vai usar. Esses símbolos foram... Tem alguns que vêm diretamente do alfabeto grego, como é o caso do alfa e do ômega, mas nem todos são símbolos gregos, não. O Rho também, né, que eu mostrei agora há pouco, nem todos são símbolos gregos, né? Então, alguns foram inventados mesmo aí pelo Iverson, né? Então, eles são os seus símbolos que vão compor a sua linguagem ao invés de caracteres ASCII. Então, a gente não tem caractere ASCII em APL. Aliás, tem um ou outro, mas é muito pouco, né? A soma, a subtração, como está aqui, ó, são dois exemplos que são ASCII, mas é porque eles fazem parte do ASCII e da matemática também, né? Então veja que alguns desses são vindo direto da matemática. A multiplicação, o símbolo de multiplicação que a gente aprende na escola, não a estrelinha tem outro significado. O símbolo de divisão é esse também que remete à escola, né? O fatorial, menor, esse aqui eu acho sensacional, menor é igual e maior é igual, que todas as outras linguagens demandam dois símbolos ASCII para você fazer maior, que geralmente é o símbolo de maior e o símbolo de igual em seguida, né? Então você tem o símbolo de menor igual e de maior igual, que é muito interessante. A igualdade é o único símbolo, as linguagens costumam usar um duplo, né, deixando isso para atribuição. A atribuição em APL a gente usa aquela setinha que a gente viu agora há pouco. O símbolo diferente também é excelente, que é exatamente o símbolo de diferente da matemática. Esse símbolo aqui de elemento, né, que remete à relação de pertinência de conjuntos. O e e o ou da lógica, estão todos aí símbolos oriundos da matemática, né? Se a gente pensar em C e C++, esse símbolo de multiplicação de APL é essa estrelinha em C++, que é o caractere ASCII, né, e a divisão usa a barra. Então a gente fica tão acostumado com esses dois aqui, mas na verdade isso foi uma necessidade que essas linguagens tiveram de usar símbolos que pudessem ser inseridos no teclado ASCII, né? Mas esses aqui são muito mais
próximos à matemática que a gente está acostumado. Quando se tentou usar a PL educacionalmente foi nesse sentido, né? Que para quem já está acostumado com a álgebra, com a matemática, tem menos dificuldade de escrever um código APL que em C, em C++, por exemplo, e de certa forma ele tem razão, né? A gente acaba achando natural a forma de escrever programas, porque na verdade a gente se acostuma com elas, mas para quem nunca viu pela primeira vez, é mais natural você usar esse símbolo para divisão do que essa barra aqui. Outra coisa interessante é que o APL vai chamar primitivas, e tem muita primitiva interessante aí na linguagem, são as características que já estão embutidas nela naturalmente, que vai ser representado por um ou por uma combinação de glifos, né? E geralmente é um só mesmo, né? Em alguns salvos casos são dois. E a maioria dessas primitivas vão ser ou funções ou operadores. Eu vou fazer essa distinção com mais calma na segunda parte da nossa exposição. O que é uma função, o que é um operador e onde é que eles se distinguem, né? O que é importante que eu falei da simplicidade das regras é porque só tem uma regra de precedente em APL. E veja que eu tenho essa quantidade enorme de símbolos, né? Se eu tivesse uma regra de precedência para cada um, a linguagem ia ser uma confusão maior do que já é. Mas em caso particular da APL só tem uma regra de precedência. A regra é o argumento à direita de uma função. Quando a função tem argumento à direita, né? Às vezes ela tem esquerda também, mas o argumento à esquerda de uma função é todo o resultado da expressão que está à sua direita. Então a gente vai avaliar sempre nesse sentido. Isso vai dar algumas expressões interessantes que vão dar uma confusão visual para a gente no início, mas já trazem muitas vantagens interessantes. A primeira delas é que dispensa muito o uso de parênteses. Quando a gente vai calcular esse polinômio p de x aqui computacionalmente, ao invés de fazer a substituição em x, como a gente faz na matemática, a gente usa esse algoritmo de Horner, que é uma maneira de fazer menos multiplicações, né? Então, esse polinômio é reescrito da seguinte maneira: a mais o y multiplicando, aqui o y é o que eu estou substituindo no lugar do x, né? Multiplicando toda essa expressão aqui, que é o b, que daria bx, né? Vezes o y multiplicando tudo isso, mais o c multiplicando y mais d. Então, esse é o algoritmo de Horner, a gente vai fazendo isso aqui dentro de um for e vai acumulando, né? A gente começa daqui para fora, né? A gente começa com a soma igual a zero, multiplica por d e soma y. Multiplica por y, depois soma d. Depois multiplica por y, soma c. Multiplica por y, soma b. Mas essa é a expressão matemática correta do algoritmo de Horner. Se eu for fazer em APL, eu não preciso de nenhum dos parênteses. Porque em APL, quando eu pego essa expressão, aqui eu tenho mais, então seria a mais o resultado de toda essa expressão à direita. Então, quando eu chegar em interpretador, vai falar, bem, quem é o segundo parâmetro? Eu preciso avaliar tudo que está à direita. Bem, o que está à direita? É b vezes tudo que está à direita. Então, eu vou avaliar tudo que está à direita. Tudo que está à direita é y mais, bem, o segundo parâmetro da soma também é tudo que está à direita. O mesmo vale até eu chegar aqui, que eu vou avaliar d vezes y. Isso aqui vai dar um resultado. Esse vai ser o argumento à direita da expressão y mais alguma coisa. Quando eu terminar isso aqui, isso vai ser o argumento à direita de c vezes isso tudo, e assim por diante, que dá exatamente isso aqui, mas com zero parênteses. Então, essa ordem de precedência vai fazer com que a gente escreva as coisas diferentes que a gente está acostumado na notação matemática, mas, de novo, não tem necessidade de parênteses. Então, a gente usa muito pouco parênteses em APL, muito pouco mesmo. Parênteses, inclusive, o uso dele é tão pouco que ele tem uma semântica diferente. Na maior parte dos casos, você vê parênteses em APL, não quer dizer resolução de escopo, né, de precedência, ele vai ter outro significado que eu vou dizer mais adiante. Então, quando você vê essa expressão na matemática, você naturalmente vai pensar, bem, 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Só que se você digitar isso em APL, o resultado vai dar 16, não 11. E por que não vai ser 16 em vez de 11? Porque, de novo, aqui é 2 vezes o que tiver à direita. Bem, o que está à direita? A direita é 3 mais 5, que é 8. 2 vezes 8, 16. Então, em APL, 2 vezes 3 mais 5 seria 16 e não 11. Então, como eu já destaquei, procedendo dessa maneira, o objetivo do Iverson era eliminar, quando possível, todos os parênteses, né? Tem situações que são inevitáveis, mas a maior parte dos parênteses ficam dispensados. Já tem quase uma hora que eu estou falando, eu me empolgo aqui com a PL e esqueci de dar um recado para vocês importante, que vocês podem participar aqui comigo, se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma manifestação. Eu estou aqui no Teams agora, até agora não tenho nenhum comentário, nenhuma mão levantada, mas caso vocês queiram fazer uma pergunta, fiquem à vontade, né, para fazer uma intervenção aí. Como eu falei, a PL é uma linguagem meio estranha. Se é uma coisa ficar muito estranha mesmo, se vocês quiserem que eu reforce, faça um segundo exemplo, vocês me avisem aí, que periodicamente eu vou dar uma olhadinha aqui no Teams e vocês podem participar comigo, vai ser interessante. Sigamos adiante. Qual é a diferença entre funções e operadores, que eu tinha citado lá atrás? Então, a ideia é que funções vão receber arrays como argumentos, os arrays são os elementos fundamentais do APL para armazenar dados, né? E vão retornar arrays. Então, a ideia é essa, a função manipula um array para retornar um array. Em relação aos arrays, os arrays são sempre retangulares que vão ter nenhuma, que é o caso das escalares, ou mais dimensões, e essas dimensões não são necessariamente de mesmo tamanho, né?
Além do escalar, que tem dimensão 0, né, não tem nenhuma dimensão. O dimensão 1 é o vetor, né? Por isso que é a diferença entre vetor e array que eu falei para vocês. Então, aqui no caso não são equivalentes, né? Quando eu falar em vetor, em APL, eu estou falando de um array de dimensão 2. E uma matriz, 1 de dimensão 2, né? Perdão, o vetor de 1 e a matriz de 2, né? E qual é a diferença de operador para função? Que o operador, ele constrói funções a partir de funções. Então, eu vou construir variantes de algumas funções por meio de operadores. Então, é estranho porque em outras linguagens a gente fala de operador aritmético, operador relacional, operador booleano. Aqui no contexto de APL, o operador ele vai remeter à ideia, na verdade, de função de alta ordem lá das linguagens funcionais, como o Haskell, né? Porque você vai receber uma ou mais funções como parâmetro, o parâmetro também pode eventualmente ser um array em conjunção com essa função, e ele vai retornar uma função, ele vai derivar uma função. Então você vai montar funções a partir de funções e arrays. Então esses são os operadores. Então essa é a diferença fundamental. Função recebe arrays, retorna arrays. Operadores recebem arrays e funções e retorna funções. Então, olha aqui, pessoal, começa a grande graça da APL aqui nesse ponto. Imagina que eu quero definir uma função que soma todos os elementos em um vetor. Se eu for fazer isso em APL, eu preciso só de dois símbolos. Vou precisar do operador de redução, que é a barra que a gente usa para divisão aí nas outras linguagens, e da função de adição. Então, vai ser um mais uma redução baseada no mais. Então, dois caracteres faz isso. Se eu usar esses dois caracteres, eu somo todos os elementos de um vetor. Só de curiosidade para dar uma descansada e para fazer um paralelo com algumas linguagens, vou trazer meu terminal aqui de novo. Se eu fosse implementar essa função em C++, que é a linguagem que eu tenho uma certa prática, se eu for fazer a versão mais curta, que eu dou conta de fazer isso em C++, deixa eu fazer aqui uma versão dessa função para a gente acompanhar as diferenças, né? Então, se eu for implementar essa função em C++, eu começo já com um monte de cerimônia, né? Mas eu quero retornar a soma, vamos imaginar que seja um inteiro, né? A função tem o nome de soma, e eu vou receber um vetor. Para receber um vetor de inteiros em C++, eu vou ter que fazer toda essa convenção aqui. Usar o vector, que é a função de alta ordem lá, que é uma estrutura de dados abstrata, né? Que ela é parametrizada para dizer que são elementos do tipo inteiro. Tem que passar como referência para me evitar de fazer uma cópia, para não ter perda de performance, e também tem que passar aquela constante para evitar que alguém modifique os elementos do vetor. Então veja quanta cerimônia e quanto detalhe relacionado à própria implementação. O jeito mais curto de fazer isso é delegar para outra função da API do C++, né? Então, que seria, entre aspas, uma trapaça, no sentido que eu estou chamando a função para fazer uma função, mas ainda assim, eu vou botar ela só de curiosidade, né? Eu podia chamar a função accumulate, que precisa do iterador para o começo do vetor, iterador para o final do vetor e termo inicial, né? Então, isso seria uma implementação possível, né? Com menos caracteres, por incrível que pareça, eu faria isso aqui, ó. Tem um total que é o t igual a 0, e para cada x no vetor de xs, eu totalizo aqui, ó. Isso é mais familiar para todo mundo, né? T mais igual a x, e retorna x. Então, isso aqui seria uma implementação da função de soma em C++. Então, dá 13 linhas aqui, e se eu usar aqui o... Opa! Eu quero sem esse parâmetro aqui, é menos C. Eu tenho um total de 153 caracteres ali, somados espaços, chaves, todos. No total dá 153 caracteres, né? Então, se eu for fazer isso aí em Python, tem gente que programa Python muito melhor do que eu aí, você pode usar... O próprio Python tem a função de soma, né? A bem da verdade. Se eu for usar a questão do... Vou pegar aqui um vetor aqui do meu XS aqui, só para fazer... Eu acabei nem executando o código C++, porque ainda tem que preparar uma main, preparar o vector lá, muito enjoado, né? Então no Python eu posso simplesmente chamar a função de soma, né? Mas aqui eu estou de novo recorrendo à função do sistema. Quando eu fizer aqui, vai me dar a soma dos elementos daquele vetor lá. Só que se eu fosse implementar essa função aí, eu teria que definir uma função usando um def, né? Fazer uma função que recebe os xs, fazer algo parecido com C lá, né? Fazer uma soma aqui. Nesse ponto vai parecer muito com código C, seria uma maneira de fazer, e retornar o T. E eu também posso fazer, talvez, usando uma... Eu acho que o Python tem uma redução, inclusive. Agora eu não lembro exatamente se é redução o nome da função, isso seria uma maneira de fazer. E outra função de soma, chamada aqui soma 2. Agora eu não lembro exatamente a sintaxe. Vamos perdoar, são muitas linguagens, né? Mas o Python tem uma função de redução. Se não me engano, é reduz. E agora, para passar a soma como... será que eu tenho que passar uma lambda? Alguém que souber Python e quiser me ajudar?
Esqueci a sintaxe para Python 2 pontos. Na barra lambda. É a idade, vai esquecendo, a gente vai lembrando. Lambda x, y, x mais y, faz essa função de soma. Acho que é isso. Não estou bem certo não, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Então o compilador me ajuda. O interpretador, na verdade. O que está faltando no lugar errado? Não apareceu um Pythonista aqui para me ajudar, apareceu aqui. Eu acho que está faltando algum parâmetro na redução. Eu acredito que é possível, Michael, salvar os arquivos APL. Para ser sincero, eu não tentei ainda. Pra você ver como é que eu fiquei tão dentro do ambiente imperativo que eu acabei não tentando fazer essa dinâmica de usar os arquivos, para ser sincero. Eu acredito que sim, mas eu particularmente não usei, né? Cadê a sintaxe do lado do Redux do Python? O pessoal vai dar um exemplo, eu preciso de uma função do iterador e do valor inicial. Talvez seja o valor inicial que... Não, mas o valor inicial a princípio era para... Ou talvez a sintaxe da lambda tá errada. Será que a sintaxe da lambda tem vírgula? Vou tentar só mais uma vez aqui, não é o importante a gente fazer isso em Python agora, né? Não, paciência, depois eu já vi uma coisa que eu fiz errado aqui. Juntou o LaTeX com Python aqui, tem aquela barra. O Python certamente não vai ter aquela barra, né? Redução tem que importá-la de algum lado, tem. Vem do IterTools. Então, IterTools, import. Reduce. Será que só isso importa já? Não, tem mais alguma coisa ainda. Onde é que dá esse danado? É FuncTools, né? IterTools. Nossa, que confusão, hein? Mas faltou imprimir, né? Inclusive, a soma. Então, essa segunda versão talvez seja a versão mais curta, né? Deu certo aqui agora. Eu faço por meio de uma redução. A função que vai fazer a redução é a função de soma. Talvez tenha como passar o símbolo de adição, não tenho certeza. Vou passar o vetor e o valor inicial, né? E em APL, como vocês estão vendo aí, para fazer a redução, ó, eu tenho que fazer no lugar errado aqui. Estou pensando que eu estou no vinho, é por isso que está dando tudo errado. Eu faço uma redução, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não mostrei para vocês mais a sintaxe. Opa, 1, 2, 3, 4, 5. Pode ter ficado alguma sujeira. Aqui é o contrário, perdão. Mais reduz. 1, 2, 3, 4, 5. Agora foi. Tá aí o mesmo 15. Então, 2 caracteres, pessoal. 2 caracteres é menos que o nome da função. Então, é uma coisa que, depois dessa confusão toda que eu aprontei aqui, o importante é ilustrar isso. 2 caracteres, você consegue fazer uma função que recebe um array e soma todos os seus elementos. Então, veja que eu não precisei passar parênteses, eu não precisei nomear a função ali para fazer agora há pouco da minha sessão. Não precisa de absoluto, inclusive dispensa até um símbolo que represente o parâmetro da função. Então, é um negócio muito, muito, muito compacto. Então, assusta muito no começo, mas depois, quando você acostuma com isso, eu falei, é o risco que você corre de começar a achar que está perdendo tempo escrevendo códigos em outras linguagens, porque o nível de compressão é absurdo, né? De você escrever pouco, muito pouco para poder fazer. Aqui, o Michael tinha escrito no chat aqui, se eu tivesse olhado, tinha perdido menos tempo, né? E o Wagner vai falar, e sabe por que eu botei essa barra no lambda, Wagner? É hábito de LaTeX, né? LaTeX, quando eu uso esse lambda para desenhar um lambda literalmente no código, eu tenho que usar essa barra. Então, essa barra precede os códigos Python, né? Aí, quando eu vou digitar lambda, é intuitivo botar a barra lá para mim, né? No sentido de escrever LaTeX quase todo dia. Então, foi aí que eu acabei me equivocando. Obrigado vocês por terem me lembrado. Se eu tivesse olhado aqui no chat, tinha sido mais rápido que eu ficar tentando lembrando e me consertar, né? Muito bem, qual é a dinâmica de programa que vai dentro da pergunta do Michael, né? De salvar ou não em arquivos, né? Em geral, em IPL, a gente trabalha dentro desse workspace, né? Que é esse ambiente, o MATLAB também tem essa ideia de workspace também, né? Você vai inserir e manipular dados ali, sem necessariamente definir uma main, um programa principal. Então, você vai executar linhas. E, como eu te falei, em APL quase sempre está com a vida resolvida, que você dificilmente vai precisar de mais de uma linha para fazer alguma coisa, né? Então, no APL, quando você fala nas funções, você vai estar falando... Perdão, de programa, você vai estar combinando funções que vão ser monádicas ou diádicas. Funções monádicas eu vou falar com mais calma adiante. Recebem um único parâmetro, monádica 2 parâmetros, e são só essas duas alternativas. Em APL as funções recebem só 1 ou 2 parâmetros. E isso você vai combinar essas funções com alguns operadores para derivar outras funções, como a gente fez agora há pouco, ou com os próprios arrays, né? Então veja vocês como, novamente, um exemplo da construção de APL. E veja que essa nem é a forma mais curta de escrever essa função. Embora eu tenha gastado aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres, tem 4 itens necessários.
Só para você ver como é que isso aqui é tenso, né, de compacto. Então, o que esse programa faz? Você define a função P, essa aqui é a atribuição. Eu atribuo o nome P para poder reusar depois, se eu quiser na própria sessão. Essa função aqui que está definida entre essas duas chaves, ela vai retornar 1 se o argumento é um palíndromo e 0 caso contrário. Então, a função que define se um string é palíndromo ou não, custa para você, nessa versão longa, 8 caracteres. E aí você pensa, mas também ninguém consegue ler esses 8 caracteres. O que eles significam? A leitura nem é tão difícil assim. O que significa? Primeiro, essa função está dizendo o seguinte: é verdade que para todos os caracteres, aqui eu estou fazendo uma redução, como a gente fez agora há pouco com a soma, usando o E lógico. Então, eu vou combinar usando o E lógico, aplicar o E lógico em todos os elementos, depois eu explico isso com mais calma, a gente vai estudar as reduções com mais calma. Então, se todos os caracteres do argumento W, eles são iguais aos caracteres correspondentes do reverso, essa função aqui reverte os elementos do seu argumento. Então, eu comparo o meu argumento com o reverso dele. Se todos forem iguais, aqui essa comparação vai ser feita caractere a caractere, aí eu uso o E lógico para saber se todos eles são verdadeiros. Se todos forem verdadeiros, a função é um palíndromo. Então, a gente implementa a função que checa que se um string é palíndromo em 8 caracteres, se você estiver começando em APL. Se você já tiver mais proficiência em APL, você faz isso daqui com 4, em vez de 8. Então, é realmente muito, muito interessante, linguagem muito, muito compacta. Tem uma série de referências interessantes aqui para vocês. Então, a questão, eu descobri essa questão do quad na primeira, foi uma das primeiras pesquisas que eu fiz, né? Que achei a questão do quad para sair do ambiente, né? Tem esse material aqui que vale a pena dar uma olhadinha aí, que é um paper de uma revista, eu já o li e fez parte do material, né? Tem os 2 links para o site da Dalog, o site mesmo para fazer o download, o TryAPL que eu mostrei antes, o livro do Iverson, não podia deixar de citá-lo, né? Aqui a questão da adição do layout, achei lá no Stack Overflow, que fiz o resumo aí para vocês, que é praticamente a mesma coisa. Uma apresentação aqui fala algumas informações interessantes históricas aí sobre a APL, peguei de lá algumas informações. Esse site aqui que eu usei para achar o código Unicode de todo mundo, para adicionar no material para vocês, e 2 entradas da Wikipedia, né? Então, essa é a parte inicial que eu queria mostrar para vocês. E temos mais 10 minutos só, né? Antes de começar o teste, mas eu queria usar esses 10 minutos, porque senão eu não consigo terminar na quarta, né? Para a gente começar na questão dos tipos primitivos, mas a parte inicial só de tipos primitivos é bem tranquila, né? Para ilustrar para vocês aqui, quais são os tipos primitivos que a gente tem em APL, né? Em toda linguagem a gente começa estudando aí pelos seus elementos componentes fundamentais, né? Que são seus tipos primitivos. Então, como eu já falei para vocês, a ideia do APL que é uma linguagem matemática, uma notação matemática que também é executável em computador, né? Já citei anteriormente, a gente tem funções, operadores, arrays e, por fim, atribuições, né? Então, qualquer código que eu aplico a dados é chamado função. E, como eu falei, operadores a gente aplica ele a funções também, né? Então, vamos começar com essas 2 funções elementares que a gente conhece aí. O símbolo é ASCII, que é a soma e a subtração. E eu posso aplicar essas funções de 2 maneiras. Se a função tem 2 parâmetros, ela vai em fixada. Então, você tem o parâmetro à esquerda, a função, e o parâmetro à direita, né? O argumento à direita. Ou ela é prefixada, quando ela é monádica. Ela só tem o argumento à direita, então você bota ou a função e operando à esquerda, tá certo? O tipo mais primitivo de todos é o escalar, que é um array de dimensão 0. Então a gente vai começar, inclusive, fazendo com escalares, para as expressões ficarem um pouco mais próximas do que a gente está acostumado, né? Falando de números, a gente tem o tratamento interno, como eu já citei antes, todo por conta da APL. Então você pode misturar inteiro com ponto flutuante, com número complexo, inclusive aqui, com tudo na mesma expressão, e você não vai ter problemas, ele vai se virando, né? Inclusive eu já adiantei que os tipos são inteiros, ponto flutuante, que são os números reais, e também números complexos, que são nativamente implementados aí em APL. Então, se eu quiser fazer as operações básicas da matemática, somar 2 números inteiros, 2 mais 3, 5, a soma que é diádica tem 2 argumentos, então tem uma esquerda e a sua direita, ela vem fixada. E a multiplicação é feita pela função de multiplicação, 2 vezes 3 dá 6, e veja que essa multiplicação já é um glifo, já demanda aí uma inserção especial para fazer essa multiplicação, né? E lá no TryAPL, veja que o pessoal é inteligente, né? Para você inserir essa multiplicação que parece o x, você digita o x 2 vezes e dá um tab. Aí ele troca pelo x da multiplicação. Se você quiser inserir um comentário no código, você vai usar esse símbolo aqui. Aí você vai ver que a solução dele também de 2 caracteres é bem inteligente, né? E por fim, se você quiser marcar números negativos, você tem o macron, que é um símbolo que remete ao sinal negativo, só que ele é um superescrito, né? Ele não é exatamente o símbolo de diferença. Então aqui eu tenho a subtração, 2 menos 3 dá menos 1, e veja que o macron está lá em cima, né? É um símbolo também especial, um glifo. Então, tabelando esses primeiros, a soma é diádica, eu preciso de 2 números, e a adição escalar, eu somo 2 números. O Unicode dele é 2B, eu não preciso de inserção especial porque ele é um caractere ASCII, assim como o símbolo da
subtração. Já a multiplicação é um símbolo especial, o Unicode dele é esse, você pode dar 2x e um tab lá no try.ipl, ou se você estiver usando o layout que eu estou usando aqui, é o alt gráfico com o menos, ele aparece o símbolo de multiplicação. E o sinal do macron para número negativo, ele é monádico, porque vem o símbolo e depois o número que você quer dizer que é negativo. A exceção, duplo sinal de menos com tab lá no try.ipl, ou então o APL mais o número 2 no teclado, ele insere o macron para você ir. E o comentário é o APL com vírgula. Tudo que tiver depois desse símbolo vai ser considerado comentário, vai ser descartado pelo interpretador. Então ele é monádico no sentido que o comentário sucede aí o símbolo. Aí, na primeira vez que eu vi isso, é o único que eu achei que não tinha semelhança, né, no try.ipl com o símbolo. Depois eu vi que realmente você pegar o O e o N, e você botar o O aqui dentro do N, vira quase esse símbolo aqui. Então não é à toa essa escolha, né? O com N, tab. Então acaba sendo muito intuitivo. Embora você vai gastar quase sempre uma tecla a mais do que a versão curta, eles são muito intuitivos, muito fáceis de lembrar. Eu uso pouquíssimo lá e quase todos eu lembro de cabeça, por conta disso, né? Dessa semelhança. Falando ainda em operadores, ainda no sentido aritméticos, quando a gente está falando em números reais, a parte inteira vai ser separada cada vez mais por do ponto final, não é novidade nenhuma para vocês que programam. Se eu dividir 0,2 por 3,5 vai dar esse resultado aí. Veja que o símbolo da divisão aí também é um glifo especial. E essa parte que eu acho sensacional da APL, olha só pessoal, coisa interessante. Eu vou dividir 2 por 3, resultado 0,6667 dízima periódica, todo mundo sabe disso. Então, dividir 2 por 3, primeiro que eu não tenho que tratar se os dois são inteiros, se um deles é inteiro ou não é, se é um ponto flutuante. Dividir 2 por 3, o resultado exato na matemática é esse mesmo. Aqui é só um símbolo para separar duas expressões de uma mesma linha, né? Em seguida, eu quero avaliar essa expressão. 6 vezes, aí eu vou usar parênteses, não havia necessidade, mas vou usar aqui para ficar claro para vocês. 2 dividido por 3. Se eu usasse a ordem do APL, seria justamente isso que o parêntese está indicando. Mas por que eu botei o parêntese aqui para dizer para vocês que eu vou forçar aqui, que dá um número real aqui, número com ponto flutuante primeiro. 2 dividido por 3 dá isso. Mas quando eu multiplico por 6, dá exatamente 4. Ele já cuida das questões de arredondamento e tudo, porque se você fizer o cancelamento aqui de fato, 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes 2, 4. Então isso é transparente para a gente, o APL se vira quando dá para arredondar e dá exato, ele já faz isso, converte de inteiro para ponto flutuante para inteiro automaticamente, que é bem legal. Eu já tinha citado o diamante, que é, se você quiser botar duas expressões em uma mesma linha, para escrever material didático, como no meu caso aqui é muito útil, porque eu tenho pouco espaço, né? Aí eu consigo botar duas expressões de uma só, aqui são o resultado de cada uma delas, né? Dá para usar a notação científica para ponto flutuante, usando o e o expoente logo em seguida, que eu estou usando o expoente negativo, 2 elevado a 10, 2 vezes 10 elevado a menos 3, que é 0,002, e 5 vezes 10 elevado a sétima, que dá isso daqui. E esse aqui pode ser tanto maiúsculo quanto minúsculo, aí vai a questão de estilo que você preferir. Então o símbolo de divisão também é diádico, divisão por zero vai dar erro, deixa eu até fazer uma divisão por zero aqui para vocês verem exatamente o que erro acontece. Ó. Se eu pegar aqui 2 dividido por zero, cadê? Vai dar erro de domínio, tá vendo? Erro de divisão por zero. Então, se você tentar dividir por zero, vai dar um erro. E para inserir no modo tab é bem legal, né? 2 pontos barra, exatamente esse símbolo se superpõe, dá exatamente esse daqui, né? E aqui no teclado eu usei o igual. O diamante separa duas expressões, então você pode inseri-lo aqui também. Veja que a combinação de caracteres dá exatamente o diamante, um menor e um maior. E para terminar, para deixar vocês fazerem o teste, eu acho que esse aqui é o último tipo primitivo. Ah não, tem mais dois só. Eu termino e a gente vai lá fazer o teste. Não temos um tipo especial para booleano, como tem em outras linguagens, como é o caso do Python, do C++. Aqui é aquele padrão que a gente acostumou em C, só que ainda é um pouco mais simples. Verdadeiro é 1, não é qualquer número arbitrário diferente de 0, é 1 verdadeiro, 0 falso. Exatamente isso sem tirar nem pôr, né? Então se eu comparar 2 com 3, aqui igualdade é só um símbolo de igual mesmo. 2 é igual a 3? Não, 0. E o 5 é igual a 5.0? Como eu falei, ele trata tranquilamente dessas conversões para a gente e dá 1, tá correto. O 5 inteiro é igual ao 5 ponto flutuante, mesmo que ele seja 5.0. Essa comparação em algumas linguagens, C++ incluso, pode dar falso, por conta da representação binária desses números serem diferentes, né? E o fato delas diferentes é importante para o C++, para quem programa assembly, mas para o programador APL é indiferente. O APL lida com isso para nós. Muito bem. Todos os operadores relacionais, né, vão retornar valores booleanos, né? Então, 2 é diferente de 3. Poxa, eu copiei errado aqui. Isso aqui naturalmente dá 1, né? Tô ficando maluco. Se eu pegar aqui 2, o atalho do try.ipl aqui do diferente, eu não lembro de cabeça, mas como vocês viram aqui, eu posso inserir com um clique. Aqui tem que dar 1, eu tenho que consertar o slide aqui, foi erro de cópia. 5 é menor que 7, está certo, é 1. 13 é maior, 11 é maior que 13, não é 0. E aqui eu tenho duas expressões. 17 é menor ou igual que 19, verdadeiro.
E a segunda expressão, 23 maior ou igual que 27, dá falso. Então, verdadeiro e falso, 0 e 1. Símbolo de igualdade é o símbolo ASCII mesmo, não tem segredo nenhum. Esse aqui é APL mais 8, eu tinha me esquecido. Símbolo de diferente, também é diádico, né? 2 parâmetros. O símbolo de menor também é o caractere ASCII. O de maior é o caractere ASCII. Menor igual, aí é o APL mais 4. O menor igual tab, que também é muito intuitivo, né? E maior igual tab, é para você fazer o símbolo de maior igual. Por fim, como eu falei, eu tenho já número ponto flutuante embutido em APL, e você vai usar o J para separar a parte real da parte imaginária. Então você bota a parte real 2 e a parte imaginária aqui é 3. Então eu posso fazer a multiplicação de números complexos aqui tranquilamente APL, vai dar 31J1. Esse J pode ser maiúsculo ou minúsculo, daí a questão de estilo. Se você... perdão, pessoal. Muito bem, aqui eu estou só recordando para vocês a questão da ordem de precedência, né? Quando eu faço 2 vezes 3 mais 5 em APL, eu começo fazendo 3 mais 5 aqui, que vai dar 8, vezes 2, 16. Essa eu tinha até citado antes. Essa expressão aqui, se a gente bater o olho, a gente tem certeza que dá um número negativo grande, mesmo que você não faça a soma de cabeça. Mas em APL vai dar 8 positivo. Ora, por quê? Porque ele vai começar fazendo 11, que 7 menos 11. 7 menos 11 vai dar menos 4. Depois ele vai fazer 5 menos menos 4. Então, 5 menos menos 4 vai dar, na verdade, 5 mais 4, que é 9. Aí você continua fazendo nessa ordem aqui, ó, da direita para a esquerda, e vai dar 8. Mesma coisa aqui, 2 dividido 3 dividido por 5. Isso aqui você pode pensar que é 3 dividido por 5, a fração 3 sobre 5. 2 dividido por 3 sobre 5, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso equivale a 10 dividido por 3, que é justamente essa dízima periódica aqui. E aqui eu tenho um símbolo novo, eu tenho o número complexo, o 2 aqui, multiplicado pelo número complexo, que não tem parte real, tem só uma unidade na parte imaginária, ou seja, é o i. Então, eu tenho 2 que multiplica i elevado ao cubo. Esse símbolo da multiplicação, em todas as linguagens, em APL, é potência, né? Então, i elevado à terceira potência dá menos i. Então, menos i vezes 2 dá menos 2i. Então, o macron i para significar o negativo, menos 2i. Então, está aí o símbolo de multiplicação em todas as linguagens eleva o argumento que está à esquerda, que vai ser a base, a potência, que vai ser o argumento que está à direita. Tem mais um tipo primitivo, que são as strings, mas eu vou parar nesse ponto aqui para a gente não fazer corrido demais. E na quarta-feira eu acho que eu consigo terminar o que eu tenho para vocês, que é mais esse material e a parte das reduções aí, que é importante. O pessoal, as ideias mais alta ordem estão no terceiro slide. Esse material está todo no nosso repositório. Eu vou encerrar aqui essa parte por hoje, mas a gente volta exatamente nesse ponto aqui na quarta-feira, e eu acho que eu consigo, pelo menos o que eu preparei para vocês, a gente finalizar lá. Agradecer a todos vocês que entraram um pouco mais cedo. Eu vou encerrar aqui o material que eu vou botar no YouTube, que aparece aí tudo um pouco mais limpo do que vem do Teams, né? Mas eu deixo do Teams também na plataforma, caso vocês queiram olhar, que tem uns trechinhos que acabam ficando só no vídeo do Teams, mas o conteúdo mesmo que é importante está nessa primeira parte. Obrigado, pessoal, pela presença. Um bom teste para vocês. O teste vai começar em 1 minuto lá no Moodle. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso, vocês podem mandar para mim aqui via Teams, ou na quarta-feira, quando eu finalizar, a gente vai ter uma meia hora no final para conversar e fazer alguns exemplos juntos, tá certo? Muito obrigado, pessoal, e uma boa tarde.